O dia tá bom. Nós estamos aqui quase na véspera do carnaval, né? Mas as coisas estão tão legais, né? Tão boas. Eu creio que, como tudo pode ser visto por vários ângulos, né? A gente tem que aprender a pesar as coisas para não cair nos exageros. Né? Onde cai no exagero, exagero não é uma boa ideia. Né? Há bastante tempo atrás, creio que lá por 1900 olha, eu creio que foi pelos anos 90, mais ou menos. Eu fazia análise de algumas coisas, né? De alguns eventos. Eu ficava analisando os eventos para entender melhor como eles funcionavam. A minha análise não era uma análise emocional, simplesmente, ou psicológica, né? A minha análise, ela se acometia da parte espiritual também. Então, eu ficava fazendo teorias, né, sobre a turba, sobre a multidão que está totalmente desequilibrada, né? E aí essas coisas recaíam nos grandes festejos também, né? Alguns festejos que eram muito mais carregados para mim, emocionalmente mais carregados, eu diria desvairados, e esse mesmo festejo que em outras localidades era muito mais comedido, né? Era assim, um festejo que tinha uma tendência familiar, né? E outro que era uma tendência absolutamente ao nível da desorganização total, né? Com uma desculpa de que aquele momento tinha que ser assim. E nessa época, eu acompanhando esses eventos, eu acompanhei um carnaval em Jundiaí, né? E o carnaval de Jundiaí era um carnaval absolutamente tranquilo naquela época, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, puxa, mas que diferença, né? Porque era uma coisa familiar, né? Quando digo familiar, tinha os casais, tinha os filhos, né? O pessoal dançando, pulando, era um carnaval de rua. Nessa época que eu estou falando, era um carnaval de rua, que é quando eu estou usando para comparação, né? E as energias desse evento, apesar de serem energias bastante emocionais, eram muito diferentes das energias produzidas em outras localidades, né? No norte do Brasil, ou mesmo no Rio de Janeiro, né? Ou em alguns lugares no sul, né? Nas capitais, né? Então, era bacana porque ali eu podia analisar e criar padrões humanos, né, para ver como é que o ser humano funciona e quantas desculpas o ser humano tira da manga, né, para fazer coisas que poderiam ser feitas naturalmente, mas tomam uma tonalidade de contraposição, de luta, de rebeldia, né? Aquelas coisas de contracultura. Isso tudo foi material ótimo para mim, porque eu dividi esse material em duas partes. Uma na análise da observação direta, física, emocional, né? Olhando como é que aquilo acontecia. E quando eu estou dizendo isso, eu comparava também partidas de futebol, por exemplo, de campeonatos mundiais, onde todo mundo, né, que a coisa fica meio difícil, né? Mas não só na parte física e emocional, mas na parte espiritual, através das projeções astrais lúcidas, eu olhava aquilo para entender
o quão distante a minha análise física estava da análise espiritual. Eu creio que quando você consegue ter esse tipo de observação, de pesquisa, de busca, a tua vida interna ela muda, né? Porque é uma questão de você ter a tua própria opinião configurada por aquilo que você está, né, fazendo observações, questionamentos, alinhavando toda aquela história, né? Isso foi bom. E junto com isso, obviamente, veio uma necessidade, uma questão de querer saber muito mais, de pesquisar mais, de olhar o que eu não estava vendo. Quando eu digo olhar o que eu não estava vendo, significa que eu achava que eu poderia enxergar mais.